Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês 15 comandos indispensáveis para qualquer desenvolvedor que quer aí melhorar sua produtividade no ambiente, certo? Parar de usar tanto o mouse e ir mais ali para parte de terminal, de executar tudo via teclado. Lembrando que esses comandos não funcionam somente no Linux. Se você tiver o Git Bash instalado aí no seu computador, que seja o Windows, que seja macOS, vai funcionar também, certo? Esses comandos que eu vou falar aqui. E a primeira coisa que vocês vão precisar é abrir o terminal de vocês, certo? Eu só vou ajustar a câmera aqui e a gente já vai ver isso. Vamos lá. Prontinho. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir o meu terminal, certo? Então, eu vou deixar aqui meu terminal com uma fonte um pouquinho maior para vocês conseguirem visualizar, né? Vou dar um zoom aqui maior para vocês visualizarem ela bem. Show, acho que vai ficar bom para vocês enxergarem aí. E aí agora eu vou fazer todos os comandos aqui, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é como ver o que tem nesse comando, né? Então, tem duas formas de fazer isso dentro do Linux, vai depender muito da versão que você está usando. Você pode, por exemplo, usar o comando que você quer, certo? --help, certo? E ele vai te mostrar, né, as opções aqui, certo? Daquele comando, né? Quais são os argumentos daquele comando. E também você pode usar man e mkdir, que é o comando, né? O comando mkdir aqui que eu tô verificando, que ele também vai executar as opções ali, né? E para sair é só dar um Q aqui que ele já sai para você, certo? Ele também vai mostrar os argumentos. Então são essas duas formas para você ver os argumentos de cada um dos comandos, certo? E agora a gente vai aprender os comandos. O primeiro comando que eu vou mostrar para vocês é o comando de listagem, ou seja, eu tô num diretório e eu quero ver os arquivos que tem nesse diretório. Então é o ls, certo? Então ele vai mostrar todas as pastas que tem dentro ali para mim. Se eu quiser ver os arquivos ocultos, né, eu posso usar ls-all, que ele vai me exibir tudo que tem oculto ali dentro do meu computador, certo? Então essa é a diferença do ls para o ls-all. O all ele vai mostrar tudo que for oculto. Então esse ponto, né, ele indica que aquele arquivo ele é oculto. E agora, né, eu vou mostrar para vocês o comando de criar, né, para criar uma pasta. Como que eu faço para criar uma pasta? Então, para criar uma pasta, eu dou mkdir, que é aquele mesmo comando que a gente estava verificando os argumentos, e passo para ele qual que é o nome da pasta que eu quero criar, né? No meu caso aqui, eu vou criar uma pasta de exemplo, né? Exemplo. Prontinho, ele já criou para mim. Se eu der um ls agora, ele mostra para mim a minha pasta de exemplo, certo? E aí eu já consigo acessar ela, né? Mas como que eu faço para acessar essa pasta, né? É simples, é só eu dar um cd e colocar o nome da pasta, certo? E aí, se essa pasta não tiver no mesmo lugar que eu estou, eu posso colocar o caminho, né? Então, por exemplo, vamos voltar aqui, e para voltar eu dou um cd duas vezes o ponto, né, no caso. E aí eu já tô aonde eu estava anteriormente, e vamos dizer que aí agora eu quero entrar no exemplo pelo caminho, né? Então eu posso dar o cd e ir colocando o caminho da pasta, né? Então, por exemplo, lá na minha área de trabalho, eu tenho uma pasta que chama Jazz. Então vamos dizer que eu quero entrar nela. Como que eu faço? Eu venho aqui, digito, no caso aqui, área de trabalho, calma aí. Isso, área de trabalho, ele vai exibir e aí ele já me mostra as pastas que tem ali, né? Se a gente olhar. Então eu vou digitar agora Jazz aqui, né? E ele já vai exibir para mim, prontinho, eu já tô na minha pasta Jazz aqui, certo? E para eu voltar para aquela pasta que eu tava anteriormente, eu dou um cd ponto, né? Que no caso seria 2 pontos. Aí uma vez ele saiu de Jazz, a segunda vez ele vai voltar ali para minha home, né? Então ele saiu da área de trabalho. E aí, para criar um arquivo, né? A gente criou uma pasta e agora a gente vai criar um arquivo. Para isso, eu vou entrar dentro da minha pasta exemplo e vou criar um arquivo aqui dentro. E esse arquivo a gente cria usando Toad, né? Então ali a gente coloca o comando e coloca o nome do arquivo que a gente quer. No meu caso, o meu arquivo vai chamar teste.txt,
certo? Então, a extensão a gente já coloca também. Então, se for um arquivo de programação, você pode colocar JS, pode colocar HTML, pode colocar CSS, né? E assim por diante. No meu caso, vai ser só um arquivo de texto e beleza. Se eu der um ls agora aqui, ele já me exibe o arquivo de texto, né? Então, se eu vier aqui na minha pasta, né? Olhar para vocês darem uma olhada e vir aqui na minha pasta de exemplo e clicar, olha só o meu arquivo de texto. Eu posso clicar aqui nele, certo? E ele vai abrir num editor aqui que você tiver padronizado aí no seu computador. Posso digitar as coisas e salvar normalmente, certo? Então ele já está funcionando, ok? E aí vamos voltar para o terminal, né? Então a gente já aprendeu a criar um arquivo, né? Mas agora como que eu faço para apagar um arquivo, para apagar uma pasta? Vamos fazer esse processo agora. Para remover um arquivo, eu uso rm, e aí eu coloco o nome do arquivo. Então, no meu caso, o arquivo chama teste, né? .txt. Então, eu coloco ele e dou um enter, agora eu listo e ele sumiu dali, ou seja, eu apaguei aquele arquivo, certo? E aí, se eu quero apagar uma pasta, eu vou dar um cd, porque eu vou apagar a pasta exemplo, né? Então, eu tô saindo dela, porque eu não posso estar nela para apagar ela. E aí, eu vou dar um ls, a gente tem a pasta exemplo aqui ainda, e aí eu vou apagar essa pasta. Como que eu faço isso? rm-rf, né? E aí, eu passo o nome da pasta, que no caso vai ser exemplo. Prontinho. Agora, se eu der um ls, a gente não tem mais a pasta exemplo aqui, certo? Um outro comando muito interessante pra gente é saber aonde que a gente tá dentro do nosso computador, né? Então, para eu saber onde eu tô, eu dou um pwd. Ele vai mostrar o caminho aonde eu estou. Então, eu tô em home, jazz. Vamos dizer que eu quero entrar na área de trabalho, né? Então, eu venho na área de trabalho. Agora, se eu der um pwd, olha só, ele exibe para mim o caminho onde eu estou. Então, home, jazz, área de trabalho, certo? Então, esse comando é bem legal na hora que a gente precisa descobrir onde a gente tá, ou algo para fazer alguma coisa ali dentro do processo, achar o caminho inverso, né? Tudo mais. Agora, vamos voltar novamente ali para nossa home, dar um pwd para ver onde eu tô. Beleza, show. E para limpar o terminal, eu posso usar clear, tá? Que é um comando bem legal de se usar. Ou então, né, vou digitar pwd, eu posso usar o Ctrl L, né? Ou se o seu for macOS, é Command L, né? É o mesmo comando ali, né? Só o botão que é diferente. Então, eu posso fazer a limpeza do terminal dessas duas maneiras, ok? E agora, um comando muito bom para a gente aprender também é como renomear os arquivos, né? Então, eu tô aqui, vou dar um ls para ver onde eu tô, eu vou criar novamente aquela nossa pasta exemplo, mkdir, exemplo, certo? E aí eu vou dizer que eu quero renomear ela. Agora eu não quero que ela chame exemplo, eu quero que ela chame exemplo 2. Então eu dou um mv. E aí eu coloco o nome, né, da pasta, no caso nosso vai ser exemplo, e coloco o nome que eu quero dar, certo? Então o primeiro é o nome que já existe e o segundo é o nome que eu quero dar. Então exemplo 2, executo aqui, se eu der um ls agora, eu tenho exemplo 2 ao invés de exemplo só. Certo? E eu também posso fazer cópias desse arquivo, né, dessa pasta. E como que eu faço isso? Eu uso o cp, né? E aí eu falo o que eu quero criar. Então, eu vou criar aqui exemplo. Então, eu vou copiar de exemplo, né? Então, é o que vai ser copiado, a pasta que vai ser copiado. E aí, pra gente entender melhor, vamos entrar primeiro nessa pasta exemplo, né? E aí, eu vou criar um arquivo lá, que vai chamar toast-teste. Só pra gente ver que foi a mesma pasta que foi copiada, né? E aí eu vou voltar nela aqui, né? Sempre lembrando que eu tenho que estar fora da pasta para eu mover, para eu copiar, para eu renomear. Tudo isso eu preciso estar fora da pasta, certo? E aí o que eu vou fazer aqui é dar um cp, e aí eu vou colocar o nome da pasta que eu quero copiar, exemplo, e aí o nome que eu quero dar para essa cópia, né? No nosso caso vai ser exemplo 3. E olha só, ele está me falando que não foi possível obter o estado de exemplo, arquivo ou diretório inexistente. Vamos ver o porquê. Ah, é porque a gente renomeou, né? Então, ali em cima, ali, eu renomeei exemplo para exemplo 2. Então, não existe mesmo. Então, agora, se eu vier aqui colocar exemplo 2 para exemplo 3, agora sim, ele está me falando que -rf não especificado, omitir o diretório exemplo 2.
Pessoal, tinha dado um errinho aqui na hora de fazer o CP, mas é porque ele tinha arquivo dentro, tava olhando, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, quando tiver algum arquivo dentro da pasta que você quer copiar, o que você precisa fazer, né? Eu até fiz uma cópia já aqui, então eu vou só remover essa cópia pra gente fazer isso junto. RF, exemplo 3, que é o que eu quero remover, certo? Que foi a cópia. E aí, se a gente olhar, né? Então, eu vou entrar em CD exemplo 2 novamente e dar um ls. Ele não tem o arquivo. Eu vou criar esse arquivo aqui, teste.txt, certo? E aí, para isso, agora eu vou sair, né? Então, vou dar um cd 2 pontos e um pwd para onde a gente tá e um ls para ver se existe o exemplo ali, né? Então, a gente tem um exemplo 2 e eu quero copiar ele, né? Então, eu vou dar um cp exemplo 2, né? E exemplo 3, que vai ser o nome da pasta que eu quero criar, e o exemplo 2 é que eu quero copiar, né? E aí -R, exatamente para ele copiar os arquivos que existem lá dentro, né? Então aí eu fazendo isso e dando um ls, agora sim eu tenho o exemplo 3 aqui e tenho o exemplo 2, certo? Então se eu entrar agora aqui no meu exemplo 3, vamos ver se existe o arquivo lá, dá um ls aqui, ele já tem nosso teste, certo? Então, sempre que a gente tiver arquivo dentro do diretório que a gente quer copiar, a gente precisa usar essa opção, né? É até importante, por isso que a gente dá uma olhadinha sempre no main ali ou no help, né? No caso aqui, para eu verificar isso, eu só dei um cp aqui, traço help, e aí eu vi as opções dele aqui, né? Ele me mostra que é para copiar os diretórios recursivamente, controlando cópias, clones, né? Então ele precisa ter esse -R, beleza? E aí agora eu vou dar um Ctrl L aqui para limpar. E aí um comando bem legal para vocês aprenderem é a questão de abrir o VS Code. Se você é programador, que provavelmente você tá aqui nesse canal, né? E eu quero abrir uma pasta específica no meu VS Code. Eu posso vir aqui dar um code, né? Lembrando que o seu VS Code tem que estar configurado para isso, tá bom? E lá eu fiz um post sobre isso lá no meu blog, que vai estar aqui nos comentários, e lá eu deixo o link para essa configuração. Então vocês podem ir lá no post e nesse comando lá, e lá vai ter para Windows, para Linux, para macOS. Você clica lá, tem todo como que faz essa configuração de acordo com o seu sistema operacional, certo? Então, você vai digitar code, né? E vai colocar o nome da pasta. No nosso caso, eu quero abrir a exemplo 2, né? Então, eu venho aqui, coloco exemplo 2, dou um enter e só esperar um tempinho que o meu VS Code ele já abre para mim, né? Com o meu arquivo de teste ali dentro, certo? E aí, vamos dizer que eu quero abrir numa pasta, deixa eu fechar aqui o VS Code, e eu quero abrir numa pasta que eu estou, né? Porque eu tive que sair da pasta. Então, vamos dizer que eu estou na exemplo 3 e eu quero abrir ela. Como que eu faço? Eu dou um code, ponto, e agora ele vai abrir o VS Code na pasta exemplo 3. Olha só, ele vai vir aqui, vai abrir. E se a gente olhar aqui, ele tá na exemplo 3 agora, certo? E aí o último comando que eu quero mostrar para vocês é como que a gente encerra o terminal, né? Sai do terminal. É simples, é só dar um exit aqui e pronto, ele já fecha, já encerra a sessão. Certinho? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo te ajude a ser mais produtivo no seu dia a dia e a trabalhar melhor, né, com o terminal, porque programadores em geral sempre utilizam ali o terminal, e em documentações às vezes a gente precisa entender o que aquele comando faz, né? E lembrem de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Tchau, tchau e até a próxima!